escute o seu silêncio. Não tenha medo do silêncio. O silêncio é ensinador dos sons que nascem depois do silêncio, que nascem mais lapidados, mais preparados para dizeres mais corretos. Um dizer depois do silêncio tem outro sabor e tem muito menos rancor. A nossa convidada de hoje vem falar sobre o silêncio. Ela é uma grande jornalista, defensora das causas essenciais que melhoram o viver e o conviver. Minha amiga Pétria Chaves. Além dela, convidamos algumas meninas, ou melhor, algumas mulheres, ou melhor, mulheres meninas que marcaram um tempo, marcaram e marcam com arte as nossas vidas. No passado, elas foram paquitas, e no presente prosseguem grandes artistas. Bianca Rinaldi, Lana Rhodes e Ana Paula Guimarães, a Catuxa. E no terceiro sinal, recebemos uma atriz talentosíssima, que brilha no espetáculo Clara Nunes, a tal guerreira. Ela faz simplesmente a maior, Bibi Ferreira. Seja bem-vinda, Carol Costa. Sempre dou o meu jeitinho, é bruto, mas é com carinho, porque Deus me fez assim, admire. Deixo a minha fé guiar, sei que um dia eu chego lá, porque Deus me fez assim, dona de mim. Opa! E a nossa banda, André Poiá, Eduardo, Beto, Julie, André Torquato, nossa maestra Laura. Muito bem, começando mais um Arena do Saber, diretamente desse teatro lindo aqui, do Teatro de Arena, do Sesc Copacabana. E hoje a gente fala sobre o silêncio, é isso, Petra? Chalita, Que boa legal noite. ter você aqui. Que legal, eu fico super honrada de estar aqui com você e essa figura que eu admiro tanto, um pensador, escritor, tão engajado com a educação. Mas mais do que isso, Chalita, eu vou te falar uma coisa, eu estou super emocionada de estar num espaço desse, porque eu acho que, eu que falo tanto de silêncio e escuta, acho que depois da pandemia, as coisas ficaram ainda mais virtuais, né? Por uma contingência, por uma condição, mas ter um espaço como esse aqui, com essa energia dessas pessoas nessa arena, é algo muito forte. Eu acho que é algo que a gente tem que ter cada vez mais. Então, parabéns para você. Obrigado, coisa boa. Você que ama a arte, que ama a literatura, essa é uma parceria, né, do Sesc Rio de Janeiro com a TV Cultura, e é um programa que a gente, todo o programa a gente tem uma peça de teatro, que é o terceiro sinal, né? Hoje a gente vai falar da peça da Clara Nunes, em homenagem a ela. Toda semana a gente tem dicas de livro, a gente vai falar do seu livro. Então, eu acho que são momentos para que as pessoas possam refletir um pouco mais sobre a arte que transforma, que melhora a vida das pessoas, né? Degrau, né? Esse degrau que Exatamente. leva a gente mais para dentro e que tem tudo a ver com silêncio também, Tem né? tudo a ver Porque com arte silêncio. e silêncio se misturam muito, né? Eu me lembro que quando eu li o seu livro, eu até postei nas minhas redes sociais falando do seu livro, eu fiquei tão feliz com a sua textualidade, com a beleza filosófica que tem o livro, porque quando você fala das pausas, né? Às vezes a gente tem tanta necessidade de falar, e você parece que tem um pouco de medo do próprio silêncio, né? Aristóteles diz que quando a gente está bem, a gente pode ficar a sós com a gente mesmo, né? E essa é uma construção dificílima, porque desde a nossa infância a gente é muito levado ao barulho. Eu cito num trecho do livro, é só prestar atenção, uma criança mais tímida, vocês que estão aqui na plateia, a criança mais tímida, ali tem problema, vamos ver o que está acontecendo ali. A criança não gosta muito de falar, mas o que tem por trás dessa personalidade mais introspectiva? Eu, por alguma contingência da vida, né, por uma condição da vida, eu sempre tive os dois lados muito claros, Chalita. Um lado extrovertido, mas um lado que precisava de silêncio.
E à medida que, como jornalista, observando o nosso mundo tão polifônico, com tanto ruído, eu achei que era muito importante a gente falar sobre não só se calar, porque não é sobre isso que eu falo, mas é sobre pausa, é sobre um momento de silêncio para que a gente tenha falas mais contundentes, para que a gente possa ter conexões mais verdadeiras. Se é tudo no atropelo, é a situação que a gente vive hoje, né? Da educação das crianças até a nossa política. É interessante, Chalita, porque muitos artistas, depois que eu escrevi o livro, me procuraram para falar que leram o livro, que gostam dessa narrativa, de falar do silêncio, como o silêncio é importante na música. E quando me chamaram a atenção para isso, como o silêncio é importante na música. Os músicos A música aqui é feita das pausas, né? Sem e pausa isso não que tem. torna a vida harmoniosa. Eu não tinha me dado conta disso. Então, na verdade, quando você fala de que as pessoas, eu percebo isso, sim, falam demais, dão opinião demais. Mas qual é o problema disso? Além de se falar besteira, né? Eu acho que todos nós estamos um pouco atordoados de rede social, de opinião sobre tudo. Não, a gente não precisa ter opinião sobre tudo. Eu, quando vou, por exemplo, entrevistar as pessoas que vão ao meu programa, assim como você aqui, a gente se prepara. Mas muitas vezes eu me preparo basicamente para ouvir o que aquela pessoa tem a me dizer. Porque até essas perguntas que a gente já faz pergunta esperando a resposta. E ali, nesse comportamento, o que eu venho descobrindo, inclusive pesquisando isso que eu pesquiso, é que a gente perde a vida. A vida acontece de maneira espontânea. A vida acontece no silêncio que harmoniza a fala. Então tem toda uma poética. Tanto que a dedicatória que eu deixo no meu livro para as pessoas é que o silêncio te traga mais beleza e poesia, que é o que falta tanto para a gente hoje nessa vida dura, nessa vida de burnout, de depressão, de pressão. Então eu acho que o silêncio, Chalita, ele é um movimento. E eu quero chamar a atenção para esse movimento com muita suavidade, sem querer lacrar nas redes. Até porque o silêncio é suave, né? Ele é suave e ele é regenerador, é isso que eu falo. O silêncio, gente, ele tem um caráter regenerador impressionante. Quando eu era pequena, ou menor, adolescente, eu ia para o meu silêncio por uma necessidade. Mas, à medida que comecei a pesquisar e entender e conversar com outras pessoas, certamente você é uma delas, que usa o silêncio como pausa regeneradora para um volume intenso de informação que a gente precisa dar conta e de entender esse mundo que a gente vive, que é tão complexo. O silêncio é fundamental. A minha principal preocupação, como jornalista, eu falo isso no começo do livro, é que, bom, eu sou jornalista, eu sou âncora da Rádio CBN já há 18 anos, e a gente informa as pessoas. Chalita, eu não posso ler a cada meia hora, né? Porque a CBN traz notícias de meia em meia hora. E a gente traz dados do Ministério da Saúde, da Organização Mundial da Saúde, cotidianamente, sobre os índices de burnout, de depressão, males emocionais e mentais que nós estamos vivendo. É claro que é um conjunto de coisas, Mas muitos especialistas já falam que internet, rede social, e quando eu falo de barulho, gente, eu estou englobando isso, não é só o barulho né, dos sons, dos ruídos, da poluição sonora, mas também esses barulhos internos. Eu faço essa correlação, porque para ter a escuta interior, a gente precisa desse desejo, essa invocação do silêncio, da calma, de um estado contemplativo. Isso não é natural na nossa sociedade, Chalita. Por isso, eu faço questão de frisar a questão do silêncio regenerador, desse silêncio que traz para a gente a contemplação. Você falou do pôr do sol, não foi um nem dois dos meus entrevistados, algo que toca no meu coração profundamente. Quando você está diante de um pôr do sol, que aqui no Rio de Janeiro é ainda mais visível, mas um pôr do sol, Lucilena Galvão falou isso para mim, você está com um pôr do sol e uma poesia, e alguma melodia de Mozart, Beethoven, ela falou para mim, isso é estar no céu, é Deus, é o encontro com Deus. É um chamado. Às vezes,
muitas vezes a vida é dura e dificílima, e ela vai continuar sendo. Mas a gente pode ter pequenos bolsões desse encontro com Deus, com o divino, com a natureza conosco, por meio de uma prática que é o que eu chamo a prática mais democrática que existe. Eu ia, quando eu comecei a trabalhar na CBN, eu ia de ônibus, eu fazia o helicóptero de manhã, então eu ia de ônibus para a CBN, eu chegava lá na redação 6h30 da manhã, 1 hora de transporte público até a rádio. E desde então eu já ia prestando atenção, eu ia percebendo. Eu falava, gente, 20 anos depois eu fui descobrir que eu fazia mindfulness no ônibus, entendeu? E é sobre isso, é sobre observar e se conectar, sabe? E compreender a riqueza do outro, né? Essa história do ônibus, de olhar para o outro, de prestar atenção. A gente está falando do pôr do sol. Eu fui, o ano passado, 5 vezes para Manaus, né? Aliás, algumas vezes no Sesc, lá do Amazonas, maravilhoso. A Adriana, a diretora lá. E uma vez, eu tenho um livro chamado Olhados da Amazônia, e eu fiquei um tempo lá, criando personagens, era um projeto com Stan Lee, e aí uma pessoa, né, um morador de lá, ele falou assim, você está ouvindo o Irapuru? Ó, todos os pássaros estão em silêncio para ouvir o Irapuru. Eu achei tão simbólico, tão bonito aquilo, né? Os pássaros estão respeitando esse canto. Isso que você traz do sagrado, né? Do religioso, do espiritual, qualquer dimensão do sagrado, quando em algum momento você fala assim, deixa eu acalmar um pouco essa ansiedade, essa loucura, esse corre-corre, tem que dar certo, tem que acontecer, parece que a gente está sempre devendo. Não, você não postou isso, quantas curtidas você teve, você não fez isso, você está sempre devendo, e em nenhum momento você tem aquelas conexões, né? E isso é uma educação incorreta também, porque a gente educa muito para competir. Não para... O fazer, né? É sempre atividade interessada. A gente ensina desde de pequeno as crianças, eu tenho 2 filhos pequenos, eu observo isso até em mim mesma, tá? Porque o que eu falo, eu trago aqui no livro o artigo de pesquisa, não é o que eu faço, é o que eu desejo fazer, porque eu acho que é um caminho de aperfeiçoamento pessoal ao longo da vida. Mas a gente, desde pequeno, é educado e educa as crianças às atividades interessadas, e não a atividades meramente contemplativas. Hoje, um dos valores mais importantes pelos quais a gente luta, né, Chalita, a questão do meio ambiente, sustentabilidade. Como é que eu vou valorizar aquilo que eu não entro em contato, que não diz respeito a mim? Então, falar de sustentabilidade... Eu faço parte, não diz respeito a mim, né? Não é estranho? Exato. Eu sou natureza, eu faço parte disso, mas eu não tenho intimidade nenhuma com a natureza. E cresço com uma cultura de apartado, né? O meio ambiente está ali. Não, somos nós. A cultura do silêncio, a linguagem do silêncio, traz para a gente claramente o quê? Um comportamento de contemplação, pessoas mais contemplativas. E com isso, essa cultura da contemplação traz o que para a gente? Mais conexão. E essa conexão ela é tão sutil, mas tão poderosa. O exemplo que você deu, eu não estou vendo todo mundo que está aqui, claro, eu de costas aqui para a parte da arena, mas eu estou de olho aqui nos músicos. Eu percebo as pessoas que estão ao meu redor. Quando a gente tem o treino da contemplação, você percebe mais o que está ao seu redor. É claro que, diante da cultura da contemplação, a gente vai ter ser humano, crianças, jovens, nós, mais hábeis a cuidarmos da nossa casa. Eu quero só lembrar uma coisa que me veio agora. Eu entrevistei, numa das minhas entrevistas, o Cacá Verá, que é um palestrante, ele é indígena, ele é tupi-guarani, de São Paulo, né, da região... esqueci agora a região que ele faz parte, mas é da região da Grande São Paulo, a tribo de onde ele vem. E Cacá me deu uma fala muito impressionante, que foi o seguinte, aos 15 anos, algumas tribos fazem intercâmbios entre tribos diferentes. E aí ele recebeu, uma vez em São Paulo, porque ele já dava aula na Universidade de São Paulo, ele recebeu um índio chavante. E aí o índio chavante veio para fazer esse intercâmbio com ele em São Paulo, e aí em determinado momento eles vão almoçar. E ele leva o índio de 15 anos para o refeitório da USP. Aquela barulheira. E o indígena, né, assim, assustadíssimo com aquilo. E aí ele olha para o Cacá, e o Cacá falou, o que aconteceu? Ele falou, Cacá,
eles estão falando. Por que eles não comem? Só comem. Não era hora de falar, era hora de comer. É um pouco do Irapuru. É. Tem momento para as coisas. E essa é também uma sabedoria ancestral. E olha que interessante, os beneditinos, né, no momento do refeitório, ninguém fala e alguém lê a palavra de Deus, porque é um momento sagrado de você comer, ouvir um pouco e se alimentar pelas duas maneiras, né? Como culturas em lugares diferentes dão esse diálogo dos silêncios, né? É isso mesmo. Pétria, obrigado pela sua presença, uma honra te receber aqui. Muito legal. Eu vou mostrar no próximo bloco o seu livro, mas já mostra um pouquinho aqui. Toda semana a gente dá uma dica de livro e aí a gente vai... Vale muito a pena, é um livro muito legal. Parabéns pela sua trajetória como jornalista, como escritora. Uma honra ter você aqui. Daqui a pouco a gente volta com as Paquitas. Responda depressa quem se acha esperto, quem sabe de tudo que é certo na vida. Por que a cara feroz da mentira nos pode trazer tanta felicidade? Por que na hora da grande verdade às vezes o povo se esconde, se esquece? Às vezes é sua inimiga a verdade, às vezes é sua aliada a mentira. Aquilo que a vida nos dá e nos tira não anda de braços com a sinceridade. Por onde será que é mais curto o caminho? Qual deles mais sobe, qual deles mais desce? A gente já pulou, brincou, ficamos juntos dia a dia. A gente se multiplicou e dividimos a alegria. A gente quer o azul do céu e o sol brilhando com certeza. A gente quer da vida o mel, tão puro feito a natureza. É tão bom, 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 bom. Quem quer bom, 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 bom? Bom estar contigo na televisão. É tão bom, 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 bom. Quem quer bom, 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 bom? Bom estar contigo no meu coração. É tão bom. Coisa boa, sejam bem-vindas, sejam bem-vindas. Ana Paula, Bianca, Lana, que delícia. Já falo com vocês. Sempre na volta do segundo bloco a gente dá a nossa dica de leitura. Nós acabamos de falar com ela, essa jornalista incrível, com esse livro que chama Escuta Seu Silêncio. Escute seu silêncio, tá aqui, ó. Legal? A gente fala do silêncio e de repente vocês chegaram fazendo esse barulhão com a plateia, com esse barulho todo. Aí vocês ouvem essa música assim, dá saudade? Dá muita saudade, né, dá. meninas? Uma época tão rica, tão mágica assim no audiovisual, né? E a gente está Catuxa. ali, Catuxa. Catuxa, diretora rainha. Diretora rainha. O que é muito legal na trajetória de todas vocês, a gente abriu até o programa falando isso, quer dizer, vocês fizeram muito sucesso como Paquitas e continuaram cada uma do seu jeito, no seu mundo, a fazer arte. A acreditar na arte, no poder que a arte tem, né? A arte para mim é isso, né? Ela transforma, né? Transforma territórios, transforma pessoas, né? Então a gente poder lidar com a poesia do dia a dia, inclusive do nosso silêncio, eu acho que é o grande barato da vida. E o documentário ficou incrível, né? Ah, obrigada. Foi bem difícil e terapêutico, né? Até porque eu consegui ter um afastamento, né? Me distanciar da história que eu vivi, né? E de tudo que a gente passou junto e das outras gerações. E ter um olhar desse distanciamento, mas ao mesmo tempo estar ali dentro, fazendo essa costura com suavidade, com leveza, de momentos em alguns momentos pesados, né? Mas sem perder a poesia da alegria, do sonho,
grandes gerações, né? Então, acho que o grande barato do doc é que a gente conseguiu fazer essa costura mostrando o paralelo das gerações, de como a gente estava politicamente aqui no país, de como estava o social no país e de como isso foi mudando, né, gradativamente, de uma geração para outra. Acho que isso foi muito bem legal. gostoso. Bianca, e você? Paquita ou Escravizaura? Os dois, eu gosto de tudo. Tem, né? Artista é assim, a gente vai passando por onde as portas se abrem, onde aquele personagem te chama, e onde você sabe que aquele personagem vai tocar o coração de alguém, vai fazer essa pessoa se questionar, vai mexer com todas as emoções, né? E você vê, né? Paquita era o personagem, né? E a gente... não sabia, assim, disso, né? Da importância desse personagem. Você consegue ter dentro de você, assim, a memória afetiva do momento em que você foi aceita como Paquita? Total. Tenho a sensação até hoje, assim, né? E você sabe que, na época, eu não me considerava uma das meninas que realmente queriam ser Paquitas. Né? Quando eu fui fazer, várias ali, não só eu, mas acho que outras meninas também passaram por isso. E essa sensação, quando eu entrei para fazer o teste, depois quando eu estive no programa, eu já queria muito ser Paquita. Eu acho que eu já tinha o mesmo sentimento de qualquer outra menina que idealizava isso, porque era gostoso estar ali, era mágico, era uma alegria, era tudo contagiante. Então, essa sensação... E eu fiz um teste, não passei, depois voltei e fiz outro teste. Então, esse gostinho da vitória veio mais forte, assim, né? De um sonho realizado, buscar o seu desejo e realizar. E foi muito legal. Lana, e você? Tônia Carreiro ou Paquita? Lana curioso. também fez Tônia Carreiro magistralmente. Isso é muito curioso, porque é sobre as mulheres, né? Esse doc é sobre o universo feminino, né? O feminino é potente dentro da minha história e da história de nós, mulheres, a partir da primeira infância já, essa potencialidade de ser mulher, de onde vêm as vantagens de ser mulher e as desvantagens de ser mulher, de onde você fica vulnerável como mulher e de onde você se potencializa como mulher. Eu acho que falando de Tônia e ser Paquita, né? Quando eu era criança, e a Tônia foi, na verdade, assim, foi a assinatura, a gota d'água dessa mulher que se criou a partir da potencialidade da mulher, seja ela aproveitada de forma positiva ou como a sociedade aproveita mal, né? Na verdade, a gente não aproveita nunca mal. A gente é muito esperta, inclusive. É muito esperta, Ana Paula? A gente às vezes finge que não é, né? A gente usa. Fica ali... Dá uma de distraída, assim, né? Não, eu acho que se a gente não é ainda, né? Em um determinado momento, a gente aprende a ser. É interessante o sucesso, quando ele não tem maturidade nenhuma, ele também é problemático, porque, assim, tem angústias profundas disso, né? Hein, diretora? Tem angústias. Na verdade, assim, hoje em dia, com a maturidade que a gente consegue entender mais o que realmente a gente passou. Na época, era tanto trabalho, era tanta coisa ao mesmo tempo acontecendo que a gente não tinha noção. A gente não é dessa época digital agora, né? A gente não é dessa época que tudo é muito efêmero e acontece, no dia seguinte já acontece outra coisa. A gente é da época que as coisas ficavam um mês ali, né? Se falando daquilo, né? Da TV, uma reportagem que saía, a gente recebia cartas abertas. Eram cartas Era mensagenzinhas, assim, toda hora. Então, a gente não tinha noção desse sucesso mesmo, assim, que era, né? Eu saí e depois voltei. Quando eu voltei, como eu saí, eu tive já esse olhar de fora e foi o grande boom das meninas com É Tão Bom, né? Com Fada Madrinha. Eu não participei desse boom. Então, eu saí e quando eu voltei, eu entendi o sucesso que era quando a gente foi para a Argentina. Porque aí na Argentina a gente também virou um grande boom, assim. E ela parava a Argentina, Parava. Né? A Xuxa é uma coisa a Xuxa incrível, era, né? assim, a nível de Evita, de verdade, assim. Eram carreatas de táxis, de carros atrás da gente, com a Xuxa. E eles... Se a gente ficasse lá 15 dias gravando,
os fãs, os seguidores, ficavam 15 dias na porta do hotel ou na porta do prédio, porque a gente foi convidado a se retirar de alguns lugares. Que a gente ela era morou. precursora de muitos pensamentos, né? Hoje a gente fala tanto, né, em cuidar da natureza, em aceitar as pessoas como elas são. E ela falava E disso ela quando falava ninguém isso, falava. né? É incrível. Ela falava, Hebe Camargo falava, Desi Gonçalves falava, A Bibi liberdade, Ferreira falava. Que é impressionante a riqueza, né, da arte para isso. Ô, Bianca, você fez muitos papéis incríveis no teatro, né, na televisão e tal. Tem uma coisa assim, você se incomoda quando alguém se refere a você como Paquita ainda? Assim, fala, poxa, mas já fiz tanta coisa ainda. Porque quem fez Odete Roitman, a Beatriz Segal, ela ficava irritadíssima quando alguém chamava. Eu não sou, a Odete Roitman foi uma personagem. Eu sou muitas personagens. Você tem um incômodo com isso ou não? Eu tenho muito orgulho da minha história. Eu tenho muito orgulho de onde eu comecei, porque eu acho que eu comecei num lugar muito sério, né? E ao lado de uma rainha do nosso Brasil. Então, eu comecei num lugar muito privilegiado no meio artístico. E como é que eu não vou ter orgulho dessa história legal maravilhosa? E tudo na vida são fases, né? Fases, aí as coisas vão acontecendo. E todas elas plenas, né? Cada uma no Graças seu a Deus. tempo, né? Uma coisa é a saudade gostosa, outra coisa é a saudade paralisante. O ruim é paralisante. Você fala assim, não, mas não faça sucesso assim, não. Mas agora, assim, cada momento é um momento. A Lana, por exemplo, que hoje é uma executiva também, né? Além de toda a carreira artística, eu estava lá dando uma palestra, né, no grupo onde ela trabalha e faz um belíssimo projeto, quando algumas pessoas falaram assim, nossa, é a Paquita. É a Paquita. É a Paquita. É a Paquita. E ela estava falando assim como executiva, explicando questões da saúde e tal. É a Paquita? É a Paquita? É a Paquita? Eu brinco que eu me disfarcei um tempo de ruiva para ver se diminuía o frisson da Paquita. Aí depois do doc eu pude liberar de novo, voltei a ser loira. Mas tem um encantamento. É isso, aquele encantamento, aquela alegria. Eu acho que o doc ainda aumentou a identificação que as pessoas tinham, porque aí trouxe, além do encantamento, da alegria, disso, né? o lado humano, né? Nossa, e elas passavam pelo que eu passava também, sendo criança. Pelas minhas angústias, todas as angústias que na primeira infância você passa, e a gente, claro que, amplificadas, né? Amplificadas pelo Brasil, vivendo as angústias ali junto. Quando eu fiz agora o doc, a primeira sensação que eu tive assim, eu falei, eu quero que as meninas voltem no tempo. E comecei a resgatar coisas que pudessem trazer essa memória afetiva. E aí, aquele túnel que eu faço lá com as meninas entrando da primeira geração, eu criei o cheiro que era do Teatro Fênix. Eu quis trazer essa atmosfera, porque eu acredito muito nessa coisa sensorial, né? Para mexer com a nossa memória afetiva. O cheiro de suor embaixo do chapéu. Com as cabelo colado no couro. As crianças chutando. O pompom pesadíssimo que a gente chacoalhava horas. Eu acordava, às vezes, no meio da noite, mexendo pompom no ar, assim, sonhando. Eu falava, meu Deus, isso puxando a bota. E vocês conciliavam isso com o estudo também? Faziam todas as outras coisas? Tinha pais acompanhando? Como é que era? A gente tentava conciliar tudo, mas era bem difícil porque a rotina era bem árdua. Os pais acompanhavam a gente em casa, no levar e buscar. Eu já era um pouco mais velha na segunda fase que eu voltei, mas os pais estavam sempre ali tentando acompanhar, mas eles não ficavam lá com a gente durante a gravação, o dia inteiro, não. Eles acompanhavam o nosso desempenho ali no dia a dia, na escola, cobravam, mas não tinha como cobrar tanta rispidez, sabendo que a rotina de trabalho era muito intensa. Tinha muita briga entre vocês, Bianca? Entre a gente? Olha, até que não. Na nossa época, doc que não dá foram pra ver 8 briga. mulheres, né? Na minha época que eu vivia, a sua eram quantas? 8 também, né? Eu acho que tinha até pouco, viu? Porque 8 mulheres juntas o tempo inteiro. A gente vivia mais entre nós do que com a própria família. Eu acho que a gente discutia até pouco. E pegou todo mundo ali na adolescência, né? Essa idade de tantos questionamentos. Era um monte de menininha. Não, mas, né, eu entrei com 15, então eu já me considerava mais velha.
A Juju entrou com 11. Eu entrei com 13. Ela entrou com 13. 13, Você depois entrou com quanto? voltou Eu com... entrei com 12. Entrou com 12. Você 12. voltou com quanto? 18? Já não. Não, eu 17. voltei com 17. 17. Então, várias idades, e então aquelas que se achavam mais velhas, né? Mas tinha eram, que obedecer. Mas eram crianças, né? Assim, Eram eu tenho uma filha de 15 anos, para mim, para mim é criança. Eu vejo isso hoje, sabia? Com as meninas. Eu falo, gente, eu tinha 15 anos, me achava velha, mas eu era criança. Eu vejo pelas minhas filhas também. isso. 15 anos é criança. Tem seus momentos, né? De maturidade. Não, e tem mas... que ser. E tem que ser, né? Tem que ser. Tem que ter essa espontaneidade, essa curiosidade da criança, Por isso que preocupa muito as redes sociais nesse tema, porque a criança ela já tem medo de dizer algumas coisas e já ser cancelada. E é um momento que você tem que dizer coisas do que você acredita, certas, erradas, você vai se corrigindo, mudando de ideia, tendo uma opinião diferente do outro. Se o tempo todo você vai cortando, né, a sua autenticidade, você perde uma coisa linda que é o princípio da singularidade, que saber que você é uma pessoa única, né? Isso me assusta um pouco, assim, essa perda da singularidade, né? Porque é tudo muito no comparativo, né? Eu quero ser igual a ela, vamos criando formas, né? De pessoas. E isso é triste, porque você fica exatamente com medo de ser oprimido, de poder falar e ser rechaçado, ser cancelado. Isso é muito triste, assim, você não ter a espontaneidade de poder falar as coisas. Mas, assim, eu tenho uma filha de 19 que se expõe mais nas redes, tem melhor essa comunicação. A de 15, ela já não curte muito, então ela já se preserva aí. Que é bom, né? Então ela é muito espontânea com os amigos, ela vai na realidade do que ela quer falar, porque ela não está se expondo ali numa rede que ela sabe que qualquer pessoa vai comentar. A Austrália, ano passado, aprovou uma lei rigorosa até nisso, né, proibindo os adolescentes de até 16 anos de terem redes sociais. A Inglaterra já proibiu o celular nas escolas, né? O Brasil está proibindo, o Rio foi uma das primeiras cidades, e que tem, eu que sou como educador meio contra proibições, mas essa é uma proibição correta, porque assim, é o brincar, é a sua excelência o brincar, o divertir. Vocês são prova disso. Na verdade, vocês trabalhavam muito, mas trabalhavam com o brincar. Trabalhava com a música, com a arte, com a contação de histórias, com o riso, né? Com alguém que se preocupava com isso também. E isso é o fundamento das relações humanas, né? Do desenvolver ligado um ao outro, que é muito bonito, né? Você sabe que a gente, em algum momento, em alguma entrevista que a gente estava dando, alguém falou, mas vocês iam trabalhar doentes e tudo? Aí todo mundo, doentes, com febre. E eu tinha essa sensação, eu falava, eu não estava indo trabalhar, eu estava doente, mas eu falava, eu não quero não ir fazer o que eu adoro fazer. Então, eu perdi essa noção de que era grave estar indo trabalhar doente. Não, eu não queria perder a oportunidade de, naquele dia, vai que o Andrea Bocelli vai no dia que eu estou doente, entendeu? Eu quero ver o Andrea Bocelli. Imagina. Então, eu me lembro muito dessa sensação, gente, eu não posso perder esse programa, essa gravação. Já pensou? Se chega lá, um ídolo meu... Que é um prazer, né, Lana? prazer. É A gente tão bom a gente fazer as coisas com gostava, prazer, né, Bianca? A gente gostava do que a gente fazia. Podia ter os perrengues que tivesse, mas a gente gostava de fazer o que a gente fazia. Gostava de estar lá até 2 horas da manhã, exaustas, com o pé doendo, de ficar em pé pulando. Mas a gente gostava do que fazia. Amava, né? Meninas, que pena que o tempo passa muito rápido. Pô, André, nem começou. Sério, acabou? Sério. Thalita, para, vai. Vamos dar mais tempo, gente. Que isso? Muito rápido, gente. Olha a diretora, olha a grande diretora falando, deixa falando, depois você edita. Ana Paula, parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Que você continue com essa diretora incrível que você é, com essa sensibilidade imensa. É muito bom tudo que você faz. Bianca, minha amiga, minha linda, que você continue brilhando também em todos os cantos com a sua arte. Lana, falei da Tônia, poderia ter falado de tantos, falei da Escravizada, podia ter falado de tantos também. Vocês fazem muito bem a arte, ao país, a alegria. Uma honra ter vocês aqui hoje. Honra nossa. Obrigado. E daqui a pouco a gente volta falando do musical sobre a Clara Nunes, a guerreira. Fiquem ligados. Treinei o meu cachorro pra ser o campeão, pra ganhar a exposição.
Costa! Coisa boa te receber aqui, Carol. Nossa, eu que agradeço. Fiquei emocionada quando você falou ali no início do programa, porque Você vê? eu acho que é um momento, assim, quando alguém fala do meu trabalho, é o momento que eu coloco o pé no chão e falo, nossa, eu tô fazendo isso. Fazendo Bibi Ferreira. Meu Deus do céu. A régua tá alta, né? Tá alta. Bibi Ferreira. Essa mulher que rompeu todas as barreiras, todos os preconceitos, que sofreu, né? Que foi de uma intensidade. Filha do Procópio Ferreira. Exatamente, foi criada no teatro, né? Foi Desde criada no pequenininha, teatro. Bebezinha, já entrou em cena, neném, assim. Você sabe que eu posso dizer que eu tenho a honra. Eu tinha 27 anos quando a Bibi Ferreira fez uma peça minha. Nossa, que lindo. Chamada De Tudo Que Mora em Mim, dirigida pelo Tacla. Nossa, que honra. E ela fazia aquilo com uma dignidade, né? Aliás, tudo que ela fazia. Era muito interessante que ela dizia assim, às vezes, dificuldade de patrocínio e tal, porque as pessoas acham que eu vou morrer, por isso que não dá um patrocínio. Eu não vou morrer ainda, né? E ela ali fazendo Piaf com 80 e tantos anos e dizia assim, não, eu preciso fazer Frank Sinatra ainda, né? E foi aos 90 anos fazer Frank Sinatra no Carnegie Hall. Isso é uma coisa impressionante, né? É uma artista, assim, é uma honra e uma responsabilidade enorme estar fazendo esse papel. E eu falo, não é brincando, não. Eu acho que, para construir a personagem, eu tentei me distanciar um pouco, porque não tem como, a gente coloca a Bibi nessa prateleira. A gente é uma deusa, com todo o merecimento dela, do teatro brasileiro. Só que esse endeusamento é quase uma prisão, porque a gente precisa humanizar essa mulher. E aí acho que a minha grande dificuldade na peça foi trazer essa humanidade para a Bibi, com toda a caracterização e dentro de todo o universo da Clara Nunes. E aí, eu acredito assim, se eu acredito no que eu estou fazendo e acredito que sou a Bibi naquele momento e que ela faz coisas como todo mundo faz, eu acho que o público também acredita. Por isso que a peça é sucesso, por isso que você é sucesso, por isso que você contracena com André. O André tá na peça, o André Torquato? Você acredita que tá? André Torquato! Estou na membro peça. aqui está na peça. Infelizmente, eu não contraceno muito com a Carol Costa, porque a Bibi Ferreira funciona ali como meio narradora, eu não contraceno com ela, mas eu posso assistir essa diva do teatro, essa mulher maravilhosa, que ganhou prêmio ano passado, prêmio Destaque Imprensa Digital, por esse papel maravilhoso que ela fez, maravilhosa. E você se comporta com ela ali na... Eu sou maravilhoso, Ó, eu sou bom. comigo ele se comporta, mas com a Clara Nunes mais ou menos. Mais ou menos. O mais ou personagem, Ele o faz o personagem. Aurino, que é o primeiro amor da vida da Clara. É mesmo. E que era meio Justo, malandro, vou mentir não. Eu vou te contar uma coisa. Ele aqui num programa, mais de um programa, ele abriu o coração e disse que ele não acredita no amor. Por isso que ele fez a Clara Nunes sofrer. Já tem isso dentro de mim. Mas isso foi ano passado, agora você já mudou um pouco. Já né? mudei, é 2025 aí o coração tá abertíssimo. Ó, mas ele tem um grande amor que eu sei qual é. É o teatro e a arte. Você que é um grande meu artista. amor. É. Muito Aliás, obrigado. esses três aqui, ó, Julie, André, Laurinha, são três pessoas assim que eu tenho a honra já de ter trabalhado e admiro muito. São Não, artistas. eu também tenho uma honra, eu tenho um privilégio de É, ter parabéns. essas pessoas tão talentosas São toda semana muito. aqui. Às vezes eu nem durmo direito. Ela faz com a Bibi e fala, nossa, eles vão estar lá, tal, que coisa. Vamos cantar? Só um santo dia, pois se beija, se maltrata, se come, se mata, se arremata, se acata e se trata dor na orgia da luz do dia. É só o que eu pedia, viu? Um dia pra placar minha agonia, toda sangria, todo veneno de um pequeno dia. Carol Costa, coisa linda. É uma responsabilidade cantar aí um Basta um Dia de Bibi Ferreira, né? Mas você viu a Bibi cantando? Você chegou aí a peças com ela, não? Eu assisti um show no Prêmio Bibi Ferreira. Que ela cantava? Ela fez um show no prêmio que existe Era o de Bibi em teatro. concert, não? Não, ela era. fez um show dentro desse prêmio, que é um prêmio que existe de teatro com o nome dela, né? Aham. Homenageando-a. E aí eu tive esse privilégio. E tem uma curiosidade,
que quando eu tinha 15, 16 anos, eu fui a Bibi menina na comissão de frente da Unidos da Viradouro, aqui no Rio de Janeiro. Ela foi homenageada. Ela foi homenageada. Nossa, ela contava essa história, E a a alegria Bibi- dela de ir para a avenida, né? E a Bibi, ela veio no carro abrir alas e eu com 15, 16 anos, uma menininha assim, vim na comissão de frente, né, abrindo os caminhos aí para a escola. E foi um marco assim no carnaval ter uma criança na comissão de frente naquela época. Muitos comentários sobre isso. Tem um vídeo assim, tem um registro que é lindo, é maravilhoso. E aí é muito emocionante para mim, Chalita, passar todo esse tempo fazendo teatro, estudando, vivendo da arte, que é meu ofício, e interpretar a Bibi Ferreira Bibi agora. Ferreira. Você sabe que a gente fala que ela é a maior, tal, né? Ela moderna, não se assumia como a maior, mas no Prêmio Sesgran Rio, quando a Fernanda Montenegro foi a grande homenageada, e aí alguém disse assim, a maior artista brasileira, tal. E aí quando ela foi pegar, ela falou assim, a maior é Bibi Ferreira. Eu acredito que essas mulheres, assim, estou falando das mulheres por causa do lugar de fala, assim, abriram caminho para outras mulheres, né? Eu já interpretei algumas mulheres muito importantes, assim, graças a Deus. Interpretei Hebe, Pagu, Patrícia Galvão, né? Agora Bibi Ferreira. Então, elas abriram o caminho, assim, para a gente fazer o que a gente está fazendo agora. Ainda assim é uma luta, né? Contra muita coisa, contra muito machismo, preconceito, mas são referências para a gente. E elas eram referências entre si também. Porque muito do que eu estudei para Bibi, eu pegava referências assim. Bethânia era uma referência para ela, Piaf, né? Edith Piaf. Então, são mulheres muito importantes, assim. Aliás, a Bibi falava assim, vocês me acham brava? Conheçam a Maria Bethânia. Porque ela dirigiu a Maria Bethânia, né? Sim, ela dirigiu. E ela fazia a voz da criança, né? E uma vez... você sabe dessa história. Sei, claro. Tem a Era criança amiga na peça, dela, você né? sabe, né? Hã? Tem a criança Tem na a criança peça. na peça, Tem. né? A Claudina. A Claudina, né? Eu fiquei sabendo através de uma amiga, produtora, assistente pessoal da Bibi, que é a Deolinda Vilhena. Tive a sorte de ter essa fonte aí de inspiração e de troca, de pesquisa. E a Deolinda contou, e no livro também que eu estudei, que é Clara Nunes, A Guerreira da Utopia, acho que é uma coisa assim. A Bibi diz, né? Clara era apaixonada por uma filhinha imaginária minha, a Claudina. Então, a Bibi, no final do show, ela batia na porta da Clara, e aí a Clara, dentro do camarim, falava, quem tá aí? Só quero se for Claudina. E aí, a Bibi já entrava como Claudina no camarim para dar as notas, para dar as correções do show, porque a Claudina é o alter ego ali, sabe, da Bibi. E a Claudina faz um sucesso na peça. Não é? Mas a Claudina, ela nesse show da Bethânia, no ensaio, e a Claudina estava falando lá, e a Bethânia não sabia disso. E aí a Bethânia falou, tem alguma criança aqui, isso vai atrapalhar o ensaio, tem uma criança, tira a criança, onde é que está a criança? E a Bibi falou assim, ela estava tão brava que eu fiquei quieta e não falei que era eu mesma fazendo isso. E acreditam, né? Essa criança aí é um xodó, assim, das pessoas que conheceram. E foi um personagem... Como é que ela imitava, né? Como ela imitava. Na verdade, assim, Chalita, ela imitava, mas acho que ela acreditava tanto nessa personagem que eu não sei se era uma imitação, por causa Se era uma elevação, se era uma coisa assim, misteriosa, na nossa né? história, no nosso espetáculo, a gente tem uma liberdade poética de usar isso como se fosse uma heresia, né? Dentro da religião de matriz africana, a gente coloca a Claudina chegando como se fosse uma herê. Mas fica aí na imaginação de cada um o que era. Mas você estava falando da relação entre elas, né? A gente estava aqui com as Paquitas agora, e a Lana fez a Tônia. E quando foi o espetáculo My Fair Lady, as duas queriam fazer a personagem, a Eliza, né? Tanto a Tônia quanto a Bibi. E as duas foram para fazer o teste e a Bibi passou. E a Tônia liga para a Bibi para falar, né? Claro que tinha uma competição ali e tal, mas assim, havia uma celebração com isso. E a Tônia falava muito mais tarde sobre isso depois, né? Sim. Não, a Bibi combinava mais com a Bibi mesmo do que comigo. E é legal, assim, que são trajetórias de grandes mulheres, de grandes histórias, né? De grandes encontros, porque a arte tem isso, né? Exatamente, cada uma, assim, no seu nicho, no seu caminho artístico, né, que escolheu. A Bibi era completa, cantora, atriz, bailarina, diretora, fazia comédia, fazia drama, né? Na nossa peça, eu faço a Bibi Ferreira vestida de Joana do Gota d'Água. É uma crise de identidade. Porque são 3 personagens praticamente, né, Andrezinho?
é a Bibi, a Joana e a Claudina. E aí eu fico trocando chip o tempo inteiro. E humanizar isso, fazer isso com verdade é o grande desafio. E Clara Nunes? Nossa, Estamos Clara falando muito da Nunes. Bibi, porque é a sua personagem, mas fazer uma peça sobre a Clara Nunes, trazer essa riqueza histórica, musical de Clara Nunes. Eu acho que está sendo de muita importância, assim, porque eu vi que alguns críticos escreveram sobre isso, assim, que o Brasil tem memória curta, né? Então, fazer essa peça, eu acho que é uma homenagem à música brasileira, ao resgate do trabalho de Clara Nunes, assim, que foi uma mulher também muito importante na época dela, que foi a mulher que mais vendeu discos na época dela. Então, foi uma quebra de tabu aí. Ela abriu o caminho para outras mulheres, né? Uma mulher que passou a cantar samba depois da música romântica. É um momento que a gente homenageia as religiões de matriz africana, a nossa ancestralidade, um Brasil de raiz africana, né? A gente não pode esquecer de onde tudo começou. Então, eu acho que está sendo muito importante falar sobre Clara Nunes e muito feliz, assim, de estar fazendo parte desse projeto. É um projeto que homenageia a cultura brasileira, a música brasileira e também o teatro, por ter essa figura da Bibi presente, sabe? Eu acho que o teatro também é muito homenageado nessa peça. E a gente tem um elenco maravilhoso, né? Ah, que isso, para. Agora eu entendi por que você implica com ele, Chalita. Dá corda pro André. Não pode dar corda. Mas André, e para você fazer Clara Nunes? Não, é assim, eu acho que é tudo isso Você está que vindo de Cabaré, antes de Clara Nunes. Exatamente. Está eu acho vindo que é muito de importante. Herança, antes Isso. de Cabaré. Olha. Fazendo só sucesso. Gente, vai falar meu currículo inteiro. Não, e eu assim, eu sou fã do André. Eu vou lá e fico aplaudindo em pé o André. Muito obrigado. porque ele é um talento, né? Tá sendo muito importante isso. Eu acho que sair de um musical como Cabaré, que é um musical estrangeiro, e entrar para o Clara Nunes, que é um musical brasileiro escrito pelo Jorge Farjala e pelo André Magalhães, enfim, sair desse lugar do estrangeiro e fazer um musical brasileiro é muito importante. Eu acho que é importante contar a história dessa mulher. E Vanessa da Mata também, fazendo Clara Nunes, que tem uma voz lindíssima e está estreando como atriz também, maravilhosa, está sendo muito bonito. E a gente está estreando agora no Teatro Renault, que é um teatro que tem o costume lá em São Paulo de fazer peças estrangeiras. É o primeiro musical original brasileiro que vai estrear no teatro tão histórico quanto o Teatro Renault. Então é uma conquista muito bonita. Que legal, muito bom. Mas que bom ter você aqui, que bom. Nossa, eu que agradeço. Ter essa força, sua história, sua trajetória, assim, exatamente o que você estava falando das mulheres que você já fez, a grandiosidade de uma Pagu, por exemplo, né, o significado disso. E como a arte, né, Carol, ela empresta essa possibilidade fenomenal, que é você dar sua vida a outras vidas, né, fazer nascer outras vidas, e todo o estudo que tem para isso, o preparo, né, o se lançar, né? Tem todo um estudo e também como representar essas mulheres modifica a gente, né? Porque a gente está num processo de desconstrução de muitas coisas e evolução e representar essas mulheres, apagou a Patrícia Galvão, por exemplo, que foi uma mulher muito importante na época, feminista, à frente de movimentos políticos importantes. Sofreu muitos preconceitos. Muito machismo, muito abuso. Então, isso acaba me transformando também como artista e como mulher, né? Você falou no primeiro ato, assim, sobre silêncio, e eu fiquei refletindo ali, assistindo, assim, eu sou uma artista que eu preciso de um silêncio para construir a personagem também, sabe? De me conectar, assim, com o interior, para depois colocar para fora, assim, o que eu acredito. Então, o silêncio, ele é importante nesse sentido da gente se conectar, da gente entender. A Bibi falava muito sobre isso, assim, tem o talento, tem o estudo, a pesquisa que a gente vai atrás, né? Do personagem que a gente vai criar, que a gente vai fazer, mas tem muita intuição. E o silêncio faz parte disso, né? Para você criar intuitivamente. E essas mulheres, assim, muito fortes, que marcaram as épocas e têm um papel relevante, assim, na nossa história, na nossa cultura, eu acredito que tem uma coisa intuitiva, tem uma força que caminha com a gente, sabe? É quase como se fosse, assim, uma permissão dessas mulheres. Pode, vai me representar, está autorizado, né? É sagrado, com muito respeito. o palco Exato. É sagrado, mas com muito respeito. use essa claridade que eu tô com você. Né? Exatamente.
Que legal. E a gente está chegando ao final de mais um Arena dos Saberes aqui. Quero agradecer essa plateia linda. Obrigado, obrigado, obrigado. Quero agradecer a você por fazer parte da sua vida. Eu fico tão feliz quando eu encontro pessoas na rua. Esses dias eu encontrei um pai com os filhos, dizendo assim: filho, o que vocês veem na televisão? Arena dos Saberes, papai. Que legal. Você pode nos seguir pelas redes sociais, @Arena dos Saberes, dá sugestão lá de pessoas que você gostaria de ter aqui no programa. É sempre muito bom estar com vocês. E a gente encerra o programa de hoje com a voz maravilhosa da Carol cantando aqui pra gente mais uma música que Bibi cantava. Não, agora é uma música... Não, agora é uma música do musical Chicago. Chicago? Que eu interpretei Vamos o Roxy de Bibi Heart. para Chicago. É, agora Bibi do também brasileiro cantaria para o isso. Broadway. Vamos lá. Vamos terminar com Chicago o programa, então. Carol Costa. E é tão bom, tudo é tão bom, mais do que bom, mais do que mais do que 10 é demais, mas vai ter fim. O tempo vai passar e tudo vai